E aí galera, hoje eu vou fazer um vídeo sobre um livro que eu tenho certeza que pouquíssima gente conhece, mas é um livro que eu sinto muito carinho, que é o livro Senta Pua, do brigadeiro Rui Moreira Lima, que conta a história da FAB e do primeiro grupo de aviação de caça do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ele é um livro bastante antigo. Essa edição que eu tenho aqui, que tem na capa um P-47 Thunderbird fazendo uma de suas missões, é de 1989, e ela foi escrita pelo Rui Moreira Lima, que hoje em dia ele é brigadeiro da Força Aérea Brasileira, e ele foi um dos aviadores a combater no cenário de guerra da Itália na Segunda Guerra Mundial, defendendo o Brasil. A minha história com esse livro ela é bastante legal, porque quando eu era criança eu sempre gostei muito de duas coisas. A primeira era animais e a segunda era tudo que envolvesse exército e aviões e coisas do gênero. E em Curitiba existe um museu que se chama Museu do Expedicionário, que logo na entrada, na parte de fora do museu, ele tem um P-47 Thunderbird, que foi um avião usado pelos militares brasileiros na Segunda Guerra Mundial. E esse museu chama muita atenção, tanto que em Curitiba ele é meio conhecido como o Museu do Avião e tal. E eu sempre tive muita vontade de conhecer esse museu, só que eu nunca tive oportunidade. Até que quando eu estudava na 8ª série, a minha escola fez uma visita a esse Museu do Expedicionário e eu fiquei assim, obcecado pela Segunda Guerra Mundial e pela atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, porque era uma coisa que me chamava muita atenção. E lá, o instrutor do museu, ele colocava esse espírito nacionalista na gente e foi uma visita muito legal. Quem for de Curitiba, eu sugiro que visite o Museu do Expedicionário. E, enfim, eu acabei esquecendo um pouco, não dei muita bola para isso, até que no 3º ano, quando eu estava fazendo o cursinho, eu comecei a estudar a Segunda Guerra Mundial novamente, e mais uma vez eu fiquei obcecado com a história do Brasil na Segunda Guerra, e acabei decidindo comprar um livro, porque o meu professor do cursinho, ele falou muito pouco, na verdade, da atuação da FAB, e eu fiquei muito encantado assim, com as histórias que ele contava mesmo. E eu falei, não, vou comprar um livro disso. Aí comecei a pesquisar e eu encontrei o Senta Pua, que é como se fosse a bíblia da aviação de caça no Brasil, porque ele conta toda a história, na verdade, do comecinho da criação da FAB, que foi em 41, até o palco de atuação do Brasil na Itália. É uma história sensacional, e você começa a ler esse livro e você fala, cara, que orgulho que eu tenho deste pessoal, que orgulho que eu tenho de ser brasileiro, na hora que você lê esse livro. Esse livro aqui, ele é a 2ª edição, que pelos comentários que eu li na internet, ele é muito parecido com a primeira. E esse ano, a editora Action relançou o livro na 4ª edição, e assim, eu percebi que é muito diferente. Esse livro aqui, ele tem 465 páginas, e a nova edição do livro tem 760. Então eu não tive a oportunidade de pegar ainda pra dar uma folhada na nova edição do livro, mas parece ser muito boa. O único pecado é que custa R$80 novo, mas essa edição antiga aqui você pode encontrar na estante virtual, tem vários exemplares. E se você conseguir ter a oportunidade de ler esse livro, principalmente se você gosta de história em geral e de história da Segunda Guerra Mundial, tenho certeza que você vai se encantar muito. Eu li esse livro quando eu estava no 3º, fazendo cursinho, e não vou dizer que foi ele que me fez passar no vestibular, mas com certeza foi ele que me ajudou a gostar muito da história, principalmente da história do Brasil, porque foi através dele que eu consegui entender mais amplamente como funcionou a Segunda Guerra Mundial e como funcionou a Segunda Guerra, principalmente para o Brasil. A forma como o Rui Moreira escreveu esse livro, ela é bastante interessante porque ela não segue uma cronologia totalmente linear. Ele começa o livro explicando como que veio a ideia de escrever o livro e tal, como se fosse uma introdução mesmo. E ele parte direto para a criação do primeiro grupo de aviação de caça do Brasil, que
foi o grupo que atuou na Segunda Guerra Mundial. E nessa hora é bastante interessante porque eles salientam como que eles ficaram revoltados com o bombardeio dos navios brasileiros pelos nazistas. Os primeiros pilotos do grupo de aviação de caça, eles foram para a guerra totalmente voluntários. Então, a partir de selecionados pilotos, eles foram para o Panamá, depois para os Estados Unidos, e lá eles passaram por um treinamento pela Força Aérea Americana, para depois seguirem para a Itália. E aí que entra realmente a história da atuação brasileira na Segunda Guerra. E nessa hora que é interessante, porque, como eu havia dito, ele não segue uma cronologia linear da história. Ele começa contando sobre os fugitivos, sobre os prisioneiros de guerra que o Brasil teve, e depois ele faz uma alusão sobre aqueles que morreram na guerra e sobre os demais grupos que ajudavam o primeiro grupo de aviação de caça do Brasil lá na Itália, como o ELA, que era o grupo de observação brasileiro, e ele faz algumas referências à FEB, que foi a Força Expedicionária Brasileira. Mas o que torna a leitura desse livro tão interessante é a partir desse livro que você fica sabendo quem são os reais heróis da história do Brasil. Assim como aqueles que lutaram pelo exército na FEB, o pessoal do primeiro grupo de caça, eles são fenomenais. Primeiro porque eles foram para a Itália, foram para a guerra totalmente voluntários, ninguém foi obrigado a fazer nada. E conforme vai contando a narrativa do livro, você vai percebendo que, brasileiro é foda. Um dos pontos interessantes do livro é que ele conta, por exemplo, a história dos aviadores que foram abatidos em combate. E através de várias entrevistas, de vários documentos, eles conseguiram reaver essas histórias e poder contar no livro. E estas histórias incluem vários episódios muito marcantes, como por exemplo de aviadores que foram abatidos em combate ou fazendo alguma missão e tiveram que voltar a pé, atravessar a Itália para conseguir chegar no acampamento novamente, para conseguir encontrar com os brasileiros. Ele conta as histórias de quem foi prisioneiro de guerra. E para você ter uma ideia de como esses caras eram tão fodas, todo piloto de caça que participava da guerra, após 20 missões realizadas, o país enviava novos pilotos para substituir esses que já fizeram as 20 missões e meio que já cumpriram seu dever na guerra. Adivinha o que o Brasil fez? Ele não mandou esses pilotos e o que eram para ser 20 missões acabaram sendo 90, 100 missões. Ele conta a história de oficiais que fizeram mais de 100, 110 missões, se não me engano. E ainda no final da guerra, eles foram convidados pelos norte-americanos a se retirarem caso eles estivessem, cansados, quisessem voltar para o Brasil, porque já tinham cumprido o papel deles. E eles falavam, não, a gente vai ficar até o final, a gente vai ficar até acabar essa guerra. E assim, é uma história de patriotismo gigantesca que, apesar de ter mais de 20 anos dessa segunda edição, a linguagem ela é muito fácil de entender. O Rui Moreira Lima, apesar de existirem vários termos técnicos que eles usam para descrever as aeronaves, os postos de comando e a própria hierarquia do exército, o autor ele consegue transmitir estas informações de uma maneira brilhante, que faz com que o entendimento do livro seja muito fácil para quem não está envolvido com a carreira militar ou qualquer coisa do gênero. O livro ele é recheado de documentos e fatos. Ele não conta só uma história como se fosse uma literatura. Ele tem várias páginas dedicadas realmente à memória da atuação do primeiro grupo de caça, de aviação de caça do Brasil na Segunda Guerra. Ele tem várias fotos, embora seja em preto e branco, ele tem várias fotos das atuações deles na Segunda Guerra. Ele tem uma parte que é de fotos coloridas também. Eu acho que a nova edição tem mais fotos ainda, mas são fotos das medalhas. Assim, é bem interessante para quem gosta de história e para quem gosta de guerra. Aqui mostra a evolução do Brasil, até quando foi publicado o livro, é óbvio, do Thunderbird, que P-47, como eu já havia dito, foi o avião de atuação do Brasil na Segunda Guerra, até os dias atuais, da década de começo de 90, que tem a foto de um F-5 e tem várias outras fotos. Aqui
aquele que eu havia dito que era o ELO, que é a Esquadrilha de Ligação e Observação do Brasil na Segunda Guerra. Tem várias fotos em preto e branco também, e ele realmente é um clássico da literatura militar no Brasil. Quem tiver a oportunidade de ler, vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza disso. A leitura pode se tornar um pouco frustrante por não ser linear, mas isso de certo modo é muito bom porque você fica sabendo os vários pontos que aconteceram, fica sabendo várias histórias diferentes também. Isso é bastante interessante. Tem um documentário que ele tá na íntegra no YouTube e ele conta um pouco da história do livro, não conta tudo, é óbvio, mas ele foi feito entrevistando os oficiais que participaram da guerra, inclusive o Rui Moreira Lima, que é autor desse livro, e tantos outros. É bastante interessante também porque aí você consegue ver a expressão do autor contando os fatos e a história em si, você vê que é muito emocionante. É um ótimo complemento para o livro, na verdade. Se você também tiver a oportunidade, assista, porque vale muito a pena saber um pouco mais sobre a história do Brasil e a história das Forças Armadas do Brasil. Eu vou deixar o link na descrição aí embaixo, é só vocês acessarem, tem 1 hora e pouco, mas vale muito a pena. Bom, sobre o Sentapu era isso que eu queria dizer, eu queria mais dar uma sugestão para vocês, na verdade, assim que vocês tiverem um tempinho. Sempre vale a pena saber um pouco mais sobre os reais heróis brasileiros que defenderam a nossa honra lá fora e que foram muito elogiados pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e por todos os outros países, porque eles foram realmente muito respeitados pelo que eles passaram lá fora. Eu tenho um outro livro que eu comprei também na Segunda Guerra Mundial, também da atuação sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler porque eu tô com muita coisa para ler da faculdade, principalmente. Mas é esse livro do Marechal Floriano de Lima Breiner, que é A Verdade sobre a FEB, que ele promete contar todos os fatos e histórias sobre a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas nesse caso sobre a atuação do Exército e da Força Expedicionária Brasileira. Ele é muito bom, ele promete contar vários poréns que aconteceram em relação ao Brasil, em relação aos comandos do Brasil. Algumas ordens não foram bem dadas e coisas do gênero. Bom, eu não tive a oportunidade de ler, eu pretendo ler o quanto antes. Assim que der tempo eu conto pra vocês como que é a história. Bom, por enquanto é só, espero que tenham gostado do vídeo. Eu demorei um pouco pra fazer um vídeo novo porque eu tô muito atolado com a faculdade e tá me tomando bastante tempo. Mas eu pretendo fazer vídeos toda semana agora. E bom, por enquanto é isso e